Fala pessoal, antes de começar esse vídeo, gostaria de divulgar para vocês uma nova corretora para que você possa operar com criptomoedas, forex, índices e commodities, que é justamente a corretora da Big Bone. Essa nova corretora possui uma plataforma inovadora, segura e bem fácil de ser utilizada, com opções de operações que podem ser alavancadas em até mais do que 150 vezes, podendo assim dar para você excelentes rendimentos para suas operações. Para aqueles que tiverem interesse, o link para cadastro na corretora estará aí embaixo na descrição desse vídeo, juntamente com o link do seu grupo no Telegram e também no seu Instagram. Tamo junto, galera, e agora vamos para o vídeo. Fala pessoal, um bom dia, uma boa tarde e também uma boa noite para você que está me acompanhando nesse momento. Para você que não me conhece, meu nome é Orlando do canal Barba Trader e no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês mais um vídeo de análise técnica no mercado de criptomoedas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu sempre peço e recomendo que você se inscreva aqui embaixo e também ative as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui postado. E também peço, claro, que você deixe seu like e também compartilhe esse vídeo para me ajudar com o meu trabalho aqui na internet. E dito isso, pessoal, vamos aqui diretamente para o gráfico técnico, no qual hoje analisaremos o comportamento de preço de mais 5 criptomoedas no mercado, que serão exatamente essas 5 que vocês podem perceber no seu canto superior direito. Então hoje analisaremos o comportamento de preço da BNB, da Uni, da ONG, da Link e também da Matic. E lembrando sempre, pessoal, que se você deseja ter alguma criptomoeda analisada aqui no canal, é só você deixar aí embaixo nos comentários que depois eu faço um vídeo analisando sua criptomoeda. E sendo assim, pessoal, começando aqui os trabalhos de análise com as criptomoedas aqui citadas, vamos começar primeiramente fazendo um panorama geral do que está acontecendo nesse momento no mercado. Aqui no mercado de criptomoedas, não apenas nessas que eu acabei citando aqui para vocês e que eu analisarei nesse vídeo, como também em várias outras criptomoedas no mercado, vocês podem perceber um comportamento forte de baixa dos últimos dias. E justamente esse comportamento atual de baixa dos preços, formando topos e fundos descendentes e rompendo cada vez mais referências de fundos anteriores no mercado, caracterizaria então uma tendência de baixa para esse ativo, vigorando em vários tempos gráficos aqui que nós temos no mercado. E sendo assim, pessoal, observando justamente esse comportamento de preço em várias criptomoedas no mercado, o mais recomendável nesse momento para que você se posicione a favor dessa tendência é que você opere vendido e não comprado. E eu estou justamente começando a falar sobre isso nesse vídeo porque nessa semana eu vi muitas pessoas recomendando compras nesse momento de forte baixa que está acontecendo no mercado. E uma coisa que eu sempre gosto de destacar para as pessoas que acham que comprar na baixa é sempre uma grande oportunidade de mercado, essa grande oportunidade era sempre dada principalmente quando o mercado está formando topos e fundos ascendentes, ou seja, formando topos e fundos mais altos do que os anteriores. Porém, quando o ativo em questão ou o mercado em questão está formando topos e fundos cada vez mais baixos do que os anteriores, essa oportunidade de compra em um mercado de baixa acaba sendo uma furada. Porque quando o mercado está em price action ascendente, beleza você comprar em uma baixa, porque o comportamento de preço ascendente, ele querendo ou não, vai corrigir a sua operação, mesmo que você tenha comprado ela em um preço muito caro, numa tendência de alta. Porém, com o mercado formando um price action de estruturação descendente, formando então topos e fundos cada vez mais baixos do que os anteriores, essa mesma oportunidade não pode ser dada dessa forma, porque você pode estar comprando nesses pontos e mesmo assim o ativo em questão não para de cair. Então é justamente esse o problema de você comprar na baixa em um mercado que está formando nesse momento estruturas de mercado de baixa. O comportamento de preço pode simplesmente furar a sua ordem com um comportamento muito forte de pessimismo que está acontecendo nesse momento. Então, justamente observando esse grande comportamento de baixa, com o preço ficando abaixo das linhas de médias móveis e acontecendo até mesmo cruzamentos importantes que indicam baixa nas tendências de mercado, o mais recomendável de fato nesse momento é que você opere a favor dessa tendência no momento em que o preço acabar rompendo um fundo anterior, entrando então vendido no ativo. E isso você pode perceber em vários tempos gráficos e em vários ativos que nesse momento o mercado está a favor da tendência de baixa e favorecendo assim então aqueles que estão operando vendido nesse momento. E sendo assim, pessoal, com esse panorama que nós temos agora do mercado, perceba no tempo gráfico diário aqui da BNB, como que nesse momento o comportamento de preço descendente realmente caracterizaria nesse momento esse price action descendente e caracterizaria então uma tendência de baixa para esse ativo nesse tempo gráfico analisado. E perceber inclusive esse comportamento de preço nesse momento abaixo das linhas de médias móveis de 50 períodos e também de 20 períodos, que também estão nesse momento, como eu falei anteriormente, apresentando um cruzamento de venda para
para esse ativo. O mais recomendável nesse momento é que você de fato opere vendido, ou então que você minimamente espere uma mudança na caracterização desse comportamento de preço, formando estruturas de mercado de alta, antes de você de fato tentar operar comprado nesse momento. E aqui, observando também nesse tempo gráfico o comportamento técnico de indicadores importantes, como por exemplo o RSI, e também aqui no estocástico, podemos perceber que nesse momento gráfico eles estão apresentando níveis técnicos de sobrevenda, e isso poderia sugerir para você uma boa oportunidade de compra para esse ativo, principalmente porque nesse momento gráfico o preço também está testando aqui a linha de média móvel de 200 períodos, porém é uma operação tanto quanto arriscada, observando justamente os fatores técnicos de comportamento de preço com linhas de médias móveis que eu citei para vocês anteriormente. Aqui realmente a grande vantagem que você poderia ter nesse momento operando contra a tendência, observando aqui esses fatores técnicos de sobrevenda nesse momento, é que você poderia comprar nesse ponto e o seu stop seria mais curto e o seu alvo seria bem longo para essa operação. E sendo assim, por essa relação favorável de risco-ganho, talvez realmente uma operação comprada próxima aqui a essa faixa de negociações possa se demonstrar uma boa oportunidade de compra nesse momento gráfico. Observando o seu tempo gráfico semanal, o que podemos perceber nesse momento é uma grande baixa para o seu comportamento de preço nas últimas semanas, no qual o ativo em questão acabou desvalorizando mais do que 65% em um intervalo muito curto aqui de negociações, que também estava apresentando aqui nesse momento gráfico um período de sobrecompra também muito forte, tanto aqui no RSI quanto também aqui no estocástico, o que de fato já apontava então que próximo a essa faixa de negociações o ativo já tinha subido muito sem uma devida correção no seu comportamento de preço, o que então sinalizava que uma correção estava muito próxima então de acontecer, e ela aconteceu e acabou sendo tão forte que acabou rompendo também aqui a linha de média móvel de 20 períodos e indo buscar aqui próximo da linha de média móvel de 50 períodos um potencial ponto de suporte para o seu comportamento de preço, que acabou encontrando nessa região de fato uma grande concentração de demanda para o ativo, que acabou freando justamente esse comportamento de preço, e nesse momento está apresentando aqui uma alta de 18% nessa semana aqui que abriu este candle. Aqui próximo a essa região de fato poderia se configurar para você uma boa oportunidade de compra, observando aqui esse tempo gráfico e observando justamente a proximidade com essa região de linha de média móvel, porém com essa grande baixa no seu comportamento de preço, a probabilidade maior é que ele acabe formando também um topo mais baixo do que esse topo anterior, e sendo assim, poderíamos também caracterizar nesse momento gráfico, que é o semanal, um possível sinal de tendência de baixa para esse ativo, formando um topo mais baixo do que o topo anterior. E sendo assim, mesmo com você estando muito bem posicionado nesse momento em uma operação comprada que você possa ter feito próximo aqui a essa faixa de negociações, é recomendável muito a cautela nesse momento, porque esse preço ainda pode formar um topo mais baixo do que o topo anterior e vir assim para romper este fundo aqui anterior no mercado, caracterizando assim então também uma tendência de baixa nesse tempo gráfico, que é o gráfico mensal. E observando agora o comportamento de preço da UniUSDT, também aqui em seu tempo gráfico semanal, o que podemos perceber aqui é uma semelhança bem interessante com relação ao que vimos anteriormente com a BNB, no qual o ativo em questão estava formando aqui também estruturas de mercado de alta e acabou encontrando próximo a essa faixa de negociações, em que o ativo em questão acabou atingindo aqui um preço de $40 mais ou menos, uma região de concentração de oferta para o ativo, que também acabou apresentando aqui níveis técnicos de sobrecompra próximo a essa região de preço, o que então sinalizava para a gente que próximo a essa faixa de negociações, o ativo em questão já tinha subido muito sem uma devida correção no seu comportamento de preço. E podemos perceber aqui que essa correção aconteceu e nesse momento ela apresentou uma desvalorização aqui de mais do que 60% em um intervalo de 14 dias de negociações. E com essa grande baixa que aconteceu aqui no seu comportamento de preço e também ficando abaixo da linha de média móvel de 20 períodos, a probabilidade maior nesse momento é que nesse ativo em questão e também nesse tempo gráfico ele acabe formando um topo mais baixo do que o topo anterior. E justamente como eu falei anteriormente, é mais recomendável nesse momento cautela para operações compradas, visto que esse pode ser um sinal muito importante para uma caracterização de movimento de baixa para esse tempo gráfico aqui técnico analisado. E observando o seu tempo gráfico diário, podemos perceber de forma ainda mais clara essa tendência de baixa desse tempo gráfico, no qual o ativo em questão está formando estruturas de mercado de baixa, está também abaixo das linhas de médias móveis de 50 períodos e também de 20 períodos,
está apresentando aqui nesse momento um cruzamento de linhas de médias móveis. E sendo assim, evidentemente, operações compradas nesse momento não são nada recomendadas, observando justamente esses fatores técnicos. É mais recomendável então que você que deseja operar comprado espere uma mudança no comportamento de preço, formando estruturas de mercado de alta e também ficando acima das linhas de médias móveis de 50 períodos e também de 20 períodos, antes de você pensar em abrir uma operação comprada nesse ativo aqui, observando justamente esse tempo gráfico então analisado. Observando agora o comportamento de preço da ONG, o STT, esse tempo gráfico diário, uma coisa bem interessante aqui que aconteceu com a ONI nos últimos dias é uma grande alta no seu comportamento de preço, que acabou aqui valorizando mais do que 400% em um intervalo de 24 horas de operação e acabou desvalorizando praticamente tudo. Então, nesse momento gráfico, podemos perceber realmente uma grande volatilidade desse ativo, observando justamente uma grande alta e uma grande baixa no seu comportamento de preço. Aqui podemos perceber inclusive um fato bem curioso, que com essa grande alta e baixa que aconteceu nos últimos dias, o ativo saiu de sobrevendido para sobrecomprado em 24 horas de operações, o que realmente representaria uma grande volatilidade para esse ativo que aconteceu aqui nos últimos dias. Aqui próximo essa faixa de negociações de $1,47, no qual acabou rompendo aqui vários topos anteriores e também com um volume de negociações bem acima da média, poderia se configurar para a gente uma boa operação comprada nesse momento, porém podemos perceber aqui que não poderíamos ter ficado muito tempo com essa operação comprada, que chegou aqui a valorizar ainda mais do que 100% aqui em um intervalo muito curto de negociações, antes de começar aqui uma forte baixa para o seu comportamento de preço. Então, uma estratégia bem interessante que poderia ser feita seria comprar aqui nesse momento de rompimento nessa região de topos anteriores que temos aqui no gráfico técnico e vender quando o ativo acabou atingindo um nível técnico de sobrecompra no RSI. Talvez assim, realmente com essa estratégia nesse tempo gráfico, poderíamos ter uma boa operação comprada aqui, observando justamente esses fatores técnicos. Observando o seu tempo gráfico semanal, o que podemos perceber aqui é realmente a grande formação aqui deste candle com um pavio muito longo da parte vendedora aqui nesse momento, o que representava de fato que essa grande alta aqui especulativa desse momento não tinha grande força para se sustentar, dada a grande concentração de oferta que acabou encontrando próximo a essa faixa de negociações e acabou realmente revertendo o comportamento de preço na sua relação de oferta e demanda. Sendo assim, pessoal, essa caracterização de comportamento de preço rompendo um topo anterior e também com o volume de negociação acima da média, se configuraria mais aqui como um bull trap para essa negociação. Sendo assim, é mais recomendável para você nesse momento, observando justamente essa grande força vendedora que está atuando por esse ativo, que você espere uma mudança na caracterização de comportamento de preço que está nesse momento aqui deixando topos e fundos mais baixos do que os topos anteriores, e sendo assim, essa caracterização de preço representa justamente uma tendência de baixa para o ativo nesse tempo gráfico analisado, sendo então mais sugerível que você observe justamente uma reversão desse comportamento de preço e também, claro, observando o volume de negociações acima da média quando o preço acabar rompendo aqui essa região de topo anterior, antes de você pensar em abrir uma posição comprada nesse ativo, pensando justamente nesse tempo gráfico que é o semanal. E observando agora o comportamento de preço da Linko STT em seu tempo gráfico semanal, podemos perceber aqui também uma grande semelhança no seu comportamento de preço no que vimos anteriormente com as outras criptomoedas que analisamos aqui nesse vídeo, no qual podemos perceber aqui também um comportamento de preço ascendente até o comportamento de preço acabar chegando em uma região aqui no gráfico técnico em que ele acabou apresentando uma grande concentração de oferta para o ativo e acabou assim revertendo o seu comportamento de preço, causando uma grande baixa para o mesmo, e sendo assim, a maior probabilidade também nesse momento é que também formamos aqui nesse tempo gráfico analisado um topo mais baixo do que o topo anterior, caracterizando assim então também uma possível sinalização de tendência de baixa para esse tempo gráfico então analisado. Observando esse tempo gráfico diário, também podemos perceber aqui de forma mais clara e destacada um comportamento de price action descendente e também com cruzamentos de linhas de médias móveis, sinalizando então uma possível tendência de baixa maior para esse ativo nesse tempo gráfico então analisado. Sendo assim, as mesmas observações e recomendações que eu dei anteriormente com as outras criptomoedas que analisamos aqui, também serve aqui para a criptomoeda
Link USDT. E observando agora o comportamento de preço da criptomoeda Matic em seu tempo gráfico aqui diário, o que podemos perceber nesse tempo gráfico é justamente uma grande alta especulativa no dia de hoje, no qual o ativo em questão está valorizando mais do que 40% em um intervalo aqui muito curto de negociações, após justamente ele acabar tendo uma baixa muito forte nos últimos dias e acabar encontrando próximo aqui a essa faixa de negociações aqui temos a linha de média móvel de 50 períodos, um potencial ponto de suporte para o preço, no qual ele acabou encontrando nessa região uma grande concentração de demanda para o ativo e acabou então fazendo com que essa alta realmente acontecesse. Então aqui próximo a essa faixa de negociações, tanto os participantes que estavam vendidos nesse momento no mercado, acompanhando justamente essa tendência de baixa que estava se formando aqui no gráfico técnico, acabaram encontrando essa região como um grande ponto para realizarem os seus lucros, quanto também os participantes comprados do mercado acabaram encontrando nessa região em que o preço apresentava realmente essa faixa de negociações próximo aqui a uma linha de média móvel, um ponto bem interessante para você realizar uma compra nesse momento. E sendo assim, a união dessas duas forças, tanto vendedora quanto compradora, que encontraram nessa região um grande ponto para apurar os seus lucros ou então realizar uma compra, realmente acabou encontrando e formando uma grande concentração de demanda para o ativo nesse momento, que acabou então caracterizando uma forte alta que estamos percebendo aqui nesse tempo gráfico diário. Porém, mesmo observando esse comportamento atual de alta para o seu price action, perceba que nesse momento ele ainda está formando um topo mais baixo do que o topo anterior, e sendo assim, é mais recomendável até o que você espere para ver qual será o comportamento de preço após ele acabar chegando aqui, se ele acabar chegando próximo a essa faixa de negociações, e que temos aqui também uma referência importante como um topo anterior no mercado para servir como resistência, e você observar se esse comportamento de preço vai ter força para romper este topo anterior no mercado, ou se ele vai acabar então formando um topo mais baixo também aqui do que esse topo anterior, e assim caracterizar ainda a continuação dessa tendência de baixa antes de você abrir uma operação comprada nesse ativo, observando justamente esse tempo gráfico então analisado. E observando o seu tempo gráfico semanal, o que podemos perceber aqui é que após o preço acabar rompendo essa região de topo anterior, ele acabou apresentando uma grande alta para o seu comportamento de preço, que acabou aqui valorizando mais do que 400% em um intervalo aqui de 21 dias de negociações, e que justamente essa grande alta especulativa acabou também deixando ele acima aqui de uma região de nível técnico de sobrecompra para o RSI, e acabou assim apontando que uma grande alta no seu comportamento de preço aconteceu sem uma devida correção. Então esse fator técnico, ou esses fatores técnicos aqui importantes, já apontavam então que uma possível correção estava então muito próximo de acontecer. E podemos então perceber que uma correção no seu comportamento de preço aconteceu nas últimas semanas, e se traçarmos aqui uma linha de retração de Fibonacci nessa última grande perna de alta que o ativo acabou deixando nesse tempo gráfico, podemos perceber que ele acabou encontrando uma região de suporte muito próximo aqui à linha de retração de 78% de Fibonacci, antes de voltar a apresentar um comportamento de alta aqui, formando este candle verde nesse dia, que está aqui valorizando mais do que 43% nessa semana dessa formação desse candle. Porém, como eu também falei anteriormente em outras criptomoedas que analisamos aqui nesse vídeo, a probabilidade maior nesse momento, com essa grande baixa que aconteceu aqui nos últimos dias no seu comportamento de preço, é a formação técnica de um topo mais baixo do que o topo anterior. Então esteja muito atento nesse momento à formação de uma possível caracterização de um price action descendente, com a formação aqui de um topo mais baixo do que o topo anterior, e assim o preço também pode vir aqui para romper esse fundo anterior e caracterizar então uma estrutura de mercado de baixa para esse tempo gráfico então analisado. Então é mais recomendável então que você espere para perceber qual será o próximo comportamento de preço aqui nesse mercado, antes de você abrir uma posição comprada ou vendida, observando aqui esse tempo gráfico que é o semanal. E bem pessoal, esse era o vídeo que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo, e até a próxima.